Riquezas, fama, poder. O homem que conquistou tudo isso e mais um pouco do que este mundo tinha a oferecer, Gold Roger, caminhava rumo à própria morte, de cabeça erguida como um verdadeiro guerreiro. Querem o meu tesouro? Cale a sua boca! Fique à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. Agora! Seria essa obra um mangá? Ou quem sabe até mesmo uma carta de amor, travestida de uma fantasiosa aventura? O autor inteligentemente utiliza já de um de seus primeiros quadros para apresentar um dos personagens principais da obra, o mar. E é possível entender isso, pois estamos tratando de uma obra de marinheiros e piratas, e o mar, ele será de suma importância dentro de todo esse cenário. Assim como os navios também são personagens muito importantes dentro da obra, a bandeira pirata também tem uma representatividade muito grande. Percebam a primeira apresentação do protagonista, que já dura mais de 20 anos, em cima do lastro, olhando para o céu, ainda muito pequeno, imaginando tudo que ele poderia se tornar. Conforme vamos passando de quadro, conseguimos perceber o quanto o Oda é diferenciado em sua caracterização. No início, muitas pessoas acabaram por se afastar da obra, pois One Piece não seguia, digamos que, as mesmas fórmulas artísticas como animes como Dragon Ball Z e Naruto faziam muito sucesso já na época. E o Oda fez isso de propósito, pois o seu pensamento era criar algo totalmente diferente daquilo que vinha sendo feito. O autor apresenta o protagonista e a princípio não tem nada demais, principalmente nos tempos de hoje em dia, já que cada vez mais camadas e profundidades são cobradas, principalmente nos protagonistas. Mas na época, estava dentro do padrão. Um garoto que era corajoso, que queria ser reconhecido e que era capaz até mesmo de sangrar na carne para conseguir os seus objetivos. E o objetivo do Luffy era se tornar um pirata. Ele romantizava ao extremo a vida pirata. Passava o dia inteiro ouvindo histórias sobre aventuras, sobre o mar e o quanto a vida pirata era atrativa. Mas é claro, ele só ouvia as partes boas. Isso porque a vida pirata não é uma vida fácil, pois piratas são criminosos, entre aspas. E a marinha, a marinha caça os criminosos. Então não é uma vida ideal para uma criança. Shanks era o capitão daquele navio pirata que Luffy idolatrava. Mas não somente isso. Shanks praticamente nasceu num navio pirata. Ele passou pelas privações de perder sua infância na vida da pirataria. E ele sabia que não era algo saudável para uma criança. E que quando ela tivesse a idade necessária, ela poderia escolher o seu caminho. Mas naquele momento não. E por isso que cada vez que Luffy pedia para entrar na tripulação de Shanks, ele foi recusado. Dezenas e por centenas de vezes talvez. E na minha opinião, nesse quadro aqui começa One Piece. É o mesmo quadro que Luffy viu a sua idolatria sendo colocada em xeque. Bandidos da montanha invadiram o bar e até mesmo agrediram Shanks com palavras, jogando até mesmo bebida nele. Luffy esperava que os seus amigos reagissem, mas eles simplesmente riram daquela situação, de toda aquela humilhação que a tripulação e Shanks passaram. O protagonista ficou extremamente furioso, pois um homem não pode levar desaforo para casa. Um homem não pode ser humilhado, principalmente piratas. Luffy achou tudo aquilo como uma grande covardia de seus amigos. Mas também foi no meio dessa confusão inteira que Luffy virou o Homem Borracha. E a partir daquele dia, ele nunca mais seria uma criança triste, pois o espírito da alegria tomou conta dele. Seria Nika, o deus do sol? Luffy comeu a Akuma no Mi, a Gomu Gomu no Mi, e agora ele era o garoto de borracha. Conseguia esticar seu corpo e até os seus órgãos se transformaram em órgãos de borracha. Ele não ficaria louro, não ganharia um espírito poderoso ou uma transformação super sinistra. Ele simplesmente viraria um garoto de borracha. Um garoto comum, sem forças ainda,
mas que faria qualquer coisa para proteger os seus amigos. Luffy vai ter a satisfação com os bandidos que humilharam seus amigos anteriormente. E bom, ele leva uma coça e a sua vida passa a correr risco. É nesse momento que temos uma das cenas mais emblemáticas até hoje, mesmo depois de mais de 1000 capítulos. Shanks chega para salvar Luffy, e bom, aquele Shanks que sorria e enquanto era humilhado no bar já não existia. Você podia até jogar comida nele, você podia até zombar dele e de sua tripulação, você podia até agredi-lo, mas no momento em que você colocasse as mãos em um de seus amigos, bom, Shanks agiria com bala e sangue. Shanks não era um covarde. Na verdade, ele era um dos homens mais perigosos do mundo. Mas o seu perigo não era por conta de sua maldade, mas por conta da sua definição e de seus conceitos. Você pode até rir dele, mas no momento em que ele precisar agir, o Ruivo vai se mover e vai colocar o mundo inteiro, se preciso for, em completo caos. Não somente isso, além de ser o grande mentor do protagonista, Shanks representa o próprio Oda. Talvez ele consiga manifestar nas ideias de Shanks. Shanks é o salvador do protagonista, e quando o protagonista morreria naquele momento, aparece o Ruivo, Shanks, para salvá-lo. Bom, ele salva Luffy com um sorriso no rosto, mas logo em seguida Luffy começa a chorar, e vemos esse quadro impactante. Shanks perde o braço. Leva aquilo com a maior naturalidade. Luffy, não liga pra isso é só um braço. Mas Luffy cai em completa agonia em ver que seu amigo sacrificou parte de si, parte do seu corpo para salvá-lo. Bom, naquele momento Shanks ensina para Luffy o que era ser pirata. Não importa se o mundo diz que você é um criminoso, você foi criado para fazer o que é certo. Então mesmo que você esteja contra as regras do governo, bom, siga aquilo que você acredita, faça o bem, se sacrifique. Nem que você perca uma parte do seu corpo, nem que você perca uma parte da sua vida, se sacrifique pelos seus amigos. Naquele momento Luffy já não quer mais fazer parte do bando dos Shanks. Não porque ele os desconsidera, mas porque ele quer ser ainda maior que o próprio Shanks. Ele promete que se tornará um pirata, que ele se tornará o rei dos piratas. E Shanks entrega um tesouro para Luffy. Não é algo material, não é ouro, não é algo que tornaria Luffy um rei, mas é um chapéu que foi importante demais para Shanks, já que aquele chapéu tinha pertencido ao homem que havia criado Shanks. E Luffy faz a promessa de se tornar rei dos piratas, e superar Shanks um dia, e superar toda a tripulação de Shanks. E assim começa One Piece, com Luffy navegando em um pequeno barco, pois não precisa de muito para começar a jornada, precisa acreditar em si mesmo, e isso Luffy acredita.